Entender como negociar suas dívidas como profissional e poder quitar com até 99% de desconto, fora outras estratégias quando você não consegue quitar. Então vem comigo que eu vou te ensinar hoje e vou responder todas as suas dúvidas. Fala, Mary, bom dia. Muito obrigado pela participação, viu? Agradeço demais. Fala, Nicodemos. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Se tiver alguma dúvida aí, pode deixar. Vou fixar, claro, aqui o formulário, tá? Para vocês receberem meu presente, meu guia Derruba Dívida. Ronaldo, muito bem-vindo. E vou já compartilhar aqui com o pessoal que, enfim, que está precisando dessas dicas aí, né? Beleza? Fique à vontade também, gente, para compartilhar a live, porque eu sei que tem muita gente que precisa, né? E o TikTok não está entregando tanto, tá? Mas vamos que vamos. E deixem suas perguntas aí, tá? Que eu vou respondendo. Quem não me conhece, muito prazer, sou Arthur Araújo, advogado e economista, o único com foco em dívidas bancárias que faz live todo dia aqui, conteúdo todo dia. E claro, entrego meu presente para vocês, para quem está querendo quitar, né, derrubar dívidas aí. Tem o meu guia Derruba Dívida, um passo a passo completo, com modelos, tudo que você precisa saber para quitar suas dívidas com até 99% de desconto. E, claro, quem tem financiamentos, tá? Seja de imóvel, de carro, veículo, né? Caminhão, moto, a gente também trabalha com isso e ajuda vocês, tá? Seja com busca e apreensão, bloqueio de conta, indenizações, cobranças indevidas, golpes, enfim, tudo relacionado a bancos, tá? Tudo relacionado a bancos. Boa tarde, Luiz. Nicodemos, obrigado pela pergunta, tá? Tem um advogado da plataforma ontem, ele falou o banco processa por qualquer valor dívida de cartão. Cara, não é bem assim não, tá, Nicodemos? Enfim, talvez ele, não sei se ele tá falando de cooperativa de crédito, né? E essa aí é o caso mesmo, tá? A gente vê aí processos começando com um valor de 2.000, 3.000 reais. Mas banco já é mais difícil, banco mesmo, assim, né? Que a gente chama de instituição financeira clássica, né? Tá? Que é, por exemplo, Santander, Itaú, enfim. A Crefisa até tem um ramo que é um banco mesmo, tá? E obrigado, tá? Pela pergunta aí, Luiz, também. Tô com um carnê de 7.000 no Magalu, porém só paguei uma parcela. Pode dar processo? Então, infelizmente pode, mas é o que eu tava falando. A chance não é tão alta. E olha, pessoal, me pergunta isso aqui todo dia, né? Se vai dar processo ou não. Não se preocupa com o processo, se preocupa com o que você pode fazer, tá? Para justamente evitar o processo e mesmo não conseguindo pagar, tá? E justamente para se armar caso venha um processo, beleza? Tem aqui embaixo, cara, o formulário que vocês conseguem ter todo esse passo a passo aí. Tem muito advogado aí que vende isso como curso, enfim. Aprende aqui a quitar, a negociar, mas eu dou informação de graça para vocês. Claro, se for precisar de me contratar, né? Aí, obviamente, né, não dá para trabalhar de graça. Mas eu tô aqui trabalhando, né, para vocês, entregando presentes, entregando todo passo a passo, tudo que eu posso ajudar, sem compromisso eu ajudo, beleza? Calma aí. Essa noite choveu pra caramba aqui, nossa senhora. Ventou demais. Não sei como é que tá aí em vocês. Aqui no Rio tá esquisitíssimo. Melry, é assim que fala, né, Melry? Obrigado pela pergunta, tá? O banco descontou o BPC da minha filha por conta de crédito pessoal. Pode? Se tá descontando da sua filha por conta de crédito pessoal seu, não pode, tá? Imagina, tá quente, né? Mas acho que tá subindo pra aí, hein, Melry? Essa frente fria aí, hein? Cuidado, tá? Agora, se fosse um BPC dela, né? Um empréstimo que ela que fez em nome dela, e tenha na cláusula, né, escrito lá, que pode ter esse desconto em folha, realmente aí pode, tá? Tem algumas estratégias para isso. O superendividamento é uma delas, tá bom? Quando a pessoa não tem quase nem renda nenhuma que sobra, entendeu?
a gente bota ali na lei, né, bota um limite de R$ 600. Infelizmente é muito pouco, né? Enfim, mas é um número, uma regra, assim, né? Se está sobrando menos de 600, aí realmente é mais viável, tá? O superendividamento. Fala, Luiz. Obrigado, tá? Como faço para tentar negociar? Ainda não está atrasado. Beleza. Cara, basicamente segue o guia, tá? O passo a passo. Mas eu vou dar uma pincelada aqui. Deixa eu só responder o Francisco. Bom dia, Francisco. O Bacen só acessa dívidas de banco? Então, o Bacen, ele regula instituições financeiras, tá? Então, não só bancos. Mas ele é o banco dos bancos, tá? Ele é o que regula essas instituições. Por exemplo, bancos que não são regulados, né? Fintechs. Por quê? Porque não são bancos mesmo, tá? Mas, de qualquer forma, obviamente, eles têm que seguir algumas normativas do Bacen, enfim. É um pouco dúbio, mas... tipo, como se a regulação fosse mais afrouxada, tá? E a dos bancos mesmo, tipo Itaú, Santander, ela é mais apertada, beleza? E galera, ó, para negociar, tá? Arthur, o que eu faço? Estou com medo de processo, ou enfim, eu estou devendo. Esteja você em atraso, né, em mora ou não, é o mesmo passo a passo, tá? São 5 etapas simples, não são fáceis, obviamente, não é rápido, tá? Principalmente se você está fazendo por conta própria, mas é possível sim, até 99% de desconto. Fora também outras estratégias, tá? O Luiz perguntou, né? Como é que eu faço para negociar? Primeiro, Luiz, você sempre tem que ter toda a documentação e informações em mão, tá? E claro, não só informação do teu caso, mas informação de estratégia também, tá? E tá tudo no guia, quem quiser receber, beleza? Vou até deixar um link aqui para quem quiser mandar mensagem direto. Às vezes a pessoa tá com preguiça de de escrever lá, e aí pode me mandar mensagem direto. Beleza, pegou essa documentação aí? Arthur, quais são os documentos principais, tá? O contrato, tá? DAD, que é o demonstrativo de evolução da dívida, e memória de cálculo. Arthur, não estou conseguindo isso aí normal, o gerente vai te enrolar, o gerente é enrolador profissional, então tenha paciência, tenha calma e não aceita qualquer proposta não, tá? Porque se você renegociar, aceitar algum parcelamento, enfim, você vai estar confessando essa dívida. E se você muito provavelmente não vai conseguir pagar, porque primeiro que são várias parcelas disso, e por muitos anos, né? Às vezes 48 parcelas, enfim. E aí vai cada vez aumentando, né? Essa bola de neve, porque, claro, você vai ter outras coisas para pagar depois, né? Então, você só vai se ferrar cada vez mais. Então não parcela isso aí não, tá? Não paga o mínimo também. Por quê? São dívidas sem bens em garantia, tá? O que acontece? O banco ele só pode fazer alguma coisa com você, além de te negativar, mas ele só pode fazer outras coisas no processo judicial, entendeu? Então isso aí vai demorar muito até, e aí você força o banco a negociar. Por quê? Ele vai ver que é mais jogo para ele, né? Compensa mais ele te dá um desconto do que ele sabe que não vai conseguir nada de você mesmo, você tá ferrado, né? Não tá conseguindo pagar, claro. Se você tá conseguindo pagar e não tá pagando, aí você vai se ferrar. Eu sou bem sincero aqui. Mas se você não está conseguindo pagar, é o banco que vai se ferrar. Então ele prefere te dar um desconto bom, né? Até 99%. Fala, Freitas, beleza? Meu amigo fez um empréstimo no Nubank de 20 mil para montar um comércio, mas acabou quebrando. Ele vai ter as contas bem penhoradas? Cara, depende muito de como foi feito esse empréstimo, tá? Se for um CDC simples, né, que é um crédito, né, de pessoa física simples, sem bens em garantia, então não, tá? Não pode ter contas e bens penhorados só no processo judicial, beleza? Ou seja, é o que eu estava falando, demora muito ainda e tem muita coisa que você tem que se preocupar em fazer, né, para evitar isso ou para se armar caso aconteça. Tá bom, Freitas? Porque o que acontece, gente? Eu vou até explicar melhor aqui para vocês, que fica, de aprendizado aí para todo mundo.
Se não tem... não, tranquilo, só pagou 3 parcelas, né? Tá em atraso, ou seja, tá em mora, né? Se não tem bens em garantia, o banco ele vai te negativar, claro, isso é normal, mas não é o fim do mundo, entendeu? Não é nada demais, assim, porque a gente consegue resolver isso lá pra frente, né? Depois que você quita, com desconto bom aí, né? Você consegue limpar teu nome, tá? Agora, se for uma dívida com bens em garantia, aí o jogo é outro, tá? A estratégia é outra. Por quê? Primeiro que você pode sim ter esse bem executado, né? Por exemplo, pô, tu financei minha moto aqui, vou perder ela? Muito provavelmente vai ter a busca e apreensão. A gente atua nesses casos também, né? Justamente para evitar a busca e apreensão. E aí, quem tem financiamento de veículo, só se ferra se não estiver pagando, enfim, se não estiver conseguindo pagar e se não fizer alguma estratégia, tá? Por quê? Você vai ter a BIA, né, a busca e apreensão, e eles vão leiloar isso aí, tá? Só a casa é financiada em nome dele. Não, tranquilo. Mas vale também para casas, tá? Para casa. Por quê? Também um bem em garantia, tá? E aí, claro, no caso por exemplo, da moto, enfim, carro, caminhão, né? Esse veículo ele vai ser leiloado e é por um valor irrisório, assim. Eles falam, a gente vai fazer a entrega amigável aqui, que a gente vai leiloar, vai quitar sua dívida. Mas porra nenhuma. Isso aí ele só vai pagar, sei lá, 20% da dívida e vai continuar devendo, tá? Às vezes, talvez até metade, mas enfim, não vai cobrir a dívida toda, tá? Então isso aí é balela do banco, enganação, não cai nesse papo furado não, tá? Na casa já é um pouco diferente, porque o imóvel, geralmente, ele até valoriza, né? Tá? Mas, pô, você quer perder teu imóvel mesmo, né? Então, se você não está conseguindo pagar, não acabou para você, não. A gente tem várias estratégias, pode mandar teu caso aqui. Minha primeira análise é sempre sem compromisso, tá? Que aí a gente pode te ajudar a evitar isso, tá? Evitar que você perca seu imóvel, enfim, né, que seja despejado, beleza? A moto foi a mãe dele que tirou para ele trabalhar, menos mal. Mas aí também, se ela não conseguir pagar, ele também perde. Por quê? Quem tem financiamento de um veículo, tá? É o chamado leasing, né? Você só tem a posse dele, ou seja, ele só está contigo. Quem é o dono mesmo, o proprietário desse veículo é o banco, até você quitar tudo, né? Quitar é pagar tudo, né? Mas é que tem gente que fica na dúvida, né? Meire, obrigado pela pergunta, tá? Dá certo fazer portabilidade para outro banco para evitar desconto? É uma estratégia possível, sim, tá? Nem sempre dá certo, mas vale tentar, tá? Ele tá pagando a moto, trabalho de moto, frete em São Paulo. Show de bola. E você, tá precisando de alguma ajuda aí também, meu amigo? Ô Freitas, se puder mandar meu perfil aí pra ele, cara, tá? Que aí todo dia tem conteúdo. Pode mandar mensagem aqui também que eu mando guia pra vocês lá, tá? Manda aí meu contato, meu perfil pra ele, que ele vai se beneficiar, tenho certeza disso, tá? A gente ajuda pessoas assim na situação dele todo dia. Beleza, Freitas? Show de bola. Printa aí. Ok, muito bem-vindo. Gente, eu vou compartilhar aqui a live de novo, porque para ter mais gente aqui, né? A gente tem mais uns 20 minutinhos aí hoje, tá? Então, podem aproveitar para tirar essas dúvidas. E o que eu ia falar? E quem quiser receber o guia, claro, né? Pô, super, super bem-vindos. Eu quero ajudar vocês, tá, pessoal? Minha missão aqui é ajudar cada vez mais gente, tá? Todos os dias eu ajudo pessoas, trabalho de domingo a domingo, atendo sempre pelo WhatsApp, todo mundo que fala comigo, tá?
Então, agradeço demais aí toda essa participação de vocês, colaboração, enfim, quem compartilha, né, quem segue lá o perfil. É bom demais estar aqui com vocês, ajudando vocês, tá? Eu faço live todo dia e agora eu tô fazendo também vários dias, 2 vezes por dia também, tá? Inclusive queria saber de vocês se vocês têm algum horário que vocês prefiram também, tá? Que eu tô sempre aqui aberto a sugestões, porque o conteúdo é para vocês, gente, não é para mim não, tá? A gente trabalha aqui, claro, né? Enfim, mas é aquilo, o cliente é que manda, né? Seja você cliente mesmo ou não, tá? Seja você só... Mas todo mundo que, né, entra em contato comigo que eu ajudo, mesmo sem compromisso, é como se fosse cliente, né? Tá? Então, aqui a gente quer ver a satisfação de vocês, beleza? Obrigado pela pergunta, gente. Mary, 7 mil, tem chance de quitar por quanto? Com desconto? Cara, até 99%, tá? Nesse caso aí, só fazer o cálculo, tá? De cabeça assim eu não saberia dizer, mas por alguns trocados, tá, Mary? Mas é aquilo, gente. Primeiro, depende muito, tá, de vários fatores. Não tem como eu garantir isso. Inclusive, se alguém garantir para vocês, não cai nesse papo furado, não, tá? E segundo, isso vai levar tempo, tá? Vai levar, claro, esforço, né? Uma dor de cabeça aí, por quê? Porque o banco vai ficar te enrolando, tá? Mas é possível. Porque tem uma estratégia, tem método, tá? Então é só seguir o passo a passo e, e segue o plano, tá? Segue o guia. Batista, obrigado pela pergunta, tá? Faz um mês que eu quitei meu consignado, mas o DataPrev não atualiza. Como posso arrumar? Cara, você tem que fazer uma solicitação, tá? Você diz para atualizar. Então, você faz uma solicitação, pede um prazo de 5 dias, beleza? Para atualizar. Que é parecido também com o que a gente coloca lá no guia para o Bacen Registrato, né? E o Serasa também. Quando a pessoa quita, né, a dívida, o nome dela obrigatoriamente tem que ser limpo, tá? Tem que estar, né, zerado ali. Claro, se não tiver outras dívidas, né? Mas pelo menos com relação àquela, né? Você tem que pedir, né? Mandar ou seja, uma reclamação ou pelo menos uma mensagem lá. Beleza, Batista? Tem um modelo lá no guia também, hein? Tá, Mary? Como é que faz, ô Mary? Segue o guia, tá? Então, vou deixar aqui o link para vocês receberem. Ou podem me mandar mensagem, tá? No WhatsApp que eu mando para todo mundo. Assim que eu terminar aqui, eu respondo todo mundo que me mandou mensagem, tá? Vou responder a Marinalva e continuo falando sobre isso, tá, Mary? Se minha conta ficar bloqueada por mais de 8 dias, cabe algum processo? Marinalva, na verdade, cabe processo desde o primeiro dia, tá? Por quê? É uma solicitação, uma ação de desbloqueio de conta, entendeu? Porque normalmente são valores que não podem ser bloqueados, ou um bloqueio indevido, entendeu? Tem muitos valores, salário não pode ser penhorado também. Então, desde o começo a gente já pode entrar com a ação, tá? De desbloqueio de conta. E muitas vezes também cabe indenização, tá? Você receber valores aí, às vezes, de mais de 10 mil reais, porque a conta estava bloqueada, né? E aí você não podia usar, né? Então, aí, tá vendo? Conta salário, tá? E aí, como você não pode usar, você tá passando necessidade, né? Às vezes fome, não tá conseguindo comprar comida. Então, sim, motivo, causa, né, de indenização, tá? Não é garantido, obviamente, nenhum caso é garantido, tá? Mas eu sempre, né, cabe danos morais. Qual que é o seu caso, Mary? Desculpa, do desconto... do desconto da sua filha, né? Então, eu teria que analisar melhor, tá? Porque primeiro tem que entender se foi feito no nome dela mesmo, né, ou não, tá? Se é um desconto que foi feito, um empréstimo, né, contraído em nome de outra pessoa, tá descontando na conta dela, aí muito provavelmente cabe sim, tá, Mary? Danos morais e, inclusive, patrimoniais, ou seja, reaver esse dinheiro aí que foi descontado e às vezes até em dobro, tá?
Beleza, gente? Deixa eu responder aqui agora. Quem falta? Luiz, pode dar processo sim, mas não se preocupa com o processo, sempre falo isso aqui. Se preocupa com o que você pode fazer, tá? E tá tudo no guia. Esse passo a passo que eu tava falando aqui com a galera, tá, Luiz? Que é basicamente pegar a documentação, mandar notificações, né? Mensagens, reclamações. Sempre tenha em mente que você vai pegar o desconto com base no valor original, tá? E aí ter tudo por escrito sempre. E ficar forçando o banco, tá? A te dar esse desconto, beleza? VL, obrigado pela pergunta. Banco Next encerrou minha conta com saldo de 40 mil, falando só por e-mail, não resolve. Será? Será o quê? Pau neles, o VL, pau neles. Porque, ó, primeiro que eles têm que te dar um motivo, tá? E esse saldo aí, eles não podem simplesmente te tomar, entendeu? Tá pior que o colo isso aí, né, o velho? Então, me manda lá, tá? 40 mil é um valor bem alto que você pode conseguir realmente uma indenização aí por isso, tá bom? E a gente pode reaver esse dinheiro aí pra você, tá? Então, pode mandar aqui, pode ter certeza que eu te ajudo com isso, tá, velho? E aí, enfim, só voltando aqui, né, a explicar o passo a passo. Obrigadão por curtir aí todo mundo, por compartilhar, republicar. Pô, show de bola. Você sempre tem em mente que o desconto é no valor original da dívida, ou seja, não é no valor inflado, tá? Por quê? Muitas vezes o banco vai chegar, ó, tem uma proposta incrível para você, 50% de desconto. Só que o valor inflado já está o dobro, ou seja, é igual ao Black Fraud, é metade do dobro do preço, ou seja, não tem desconto nenhum, tá? Não caiam nesse papo furado. E principalmente não caiam em papo furado de gerente de banco, enrolação. Eles falam muito que não tem contrato no seu caso. Ah, a gente não, enfim, você não fez nenhum contrato. Mentira, mentira, porque tem sim que tem um contrato. Mesmo que não tenha sido por escrito, assinado por escrito ali, tem termo de adesão, tem condições, tem cláusulas, tá? Não existe nenhum ato jurídico, ou seja, seja empréstimo, qualquer coisa, não existe sem um contrato, tá, gente? Até se você está tá comprando, sei lá, uma balinha ali, se é um ato verbal, tá? Tem um contrato, tem que ter um contrato também, entendeu? Demora uma ação na justiça contra o banco? Depende muito do tipo de ação, tá, Mary? Tem ações aí que podem levar 6 meses, né, ou menos, principalmente quando for pequenas causas, tá? E tem ações que demoram bem mais. Realmente depende muito, sim. Tá? Mas é assim, pequenas causas, normalmente em menos de um ano já tem ali a sentença, né? Tá? E aí, para realmente ter todo o processo ali, todo o trâmite, né? Receber também a indenização se for o caso, normalmente passa de um ano ali, tá? Fala, Newton. Muito bem-vindo, tá? Ó, galera, 10 minutinhos aí de hoje, hein? Então aproveitem para mandar as perguntas. E quem quiser me mandar mensagem também direto, falar comigo ali, quiser que eu analise o caso, beleza? Só mandar uma mensagem no WhatsApp aqui. Gente, eu sou, enfim, não sei se vocês já me conheciam. Acho que o Newton sim, né, Newton? Mas eu sou Arthur, único advogado e economista com foco em dívidas bancárias, que faz live aqui todo dia e conteúdo, né, todo dia para vocês. Tem audiência nesse caso com as partes envolvidas? Tem sim, mas hoje em dia é tudo online também, tá? Sempre tem audiência, tá? Via de regra. São raras as exceções. Porque a audiência é justamente para ouvir, né, as partes, né, para o juiz ter um contato ali, certo? A audiência é disso, de ouvir, né, de áudio, tá?
Obrigado aí por curtir, gente. Obrigado por compartilhar. Bom, quem quiser. A Meire, você falou que mandou já, né, a Meire Watts, né? Assim que eu terminar aqui, vou te responder lá, tá? Analisar teu caso. Mas quem quiser analisar, tá? Me fala. O que a gente está vendo muita demanda, assim, né? Muita preocupação das pessoas hoje é cobranças indevidas, tá? A pessoa às vezes não sabe o que está acontecendo ali no desconto ou na folha de pagamentos, né? Tem os cartões RMC também aí que vários bancos mandam sem você pedir. Então, tudo isso cabe indenização, tá, gente? Vocês podem ganhar, às vezes, até mais de 10 mil reais, porque é a jurisprudência, tá? Ou seja, é como os tribunais entendem que assim, são atividades indevidas, né? Às vezes até ilícitas mesmo, e as pessoas prejudicam as pessoas, né? Prejudicam toda a coletividade, né? Então, se você está nessa situação de, enfim, parece que estão me cobrando aqui, eu sei o que é isso, não estou entendendo muito bem, ou me mandaram um cartão aqui que eu não pedi, enfim, qualquer coisa nesse sentido, tá? Pode me avisar, pode me chamar aqui, tá? Que a gente luta por você, tá? A gente pode entrar com uma ação, tá? E você pode receber indenização por isso, entendeu? Às vezes até mais de 10 mil reais. Meire, então, é verdade que o banco não pode descontar todo o salário para quitar dívidas? Nem sempre, tá? Porque o que acontece? Se tiver... Oi, Luzinete, boa tarde. Bem-vinda. Se tiver a cláusula, né, que ele pode descontar do teu salário, via de regra isso pode acontecer. Só que o que acontece? Pô, Arthur, eu tô devendo, tô tudo errado, eu tenho direito? Sim, você tem direito, tá? Primeiro, direito de contestar isso, revisão, né? Ou seja, uma ação revisional, tá? E independente se... beleza, a gente viu que tá tudo certo, tá tudo dentro da lei, não tem nada de errado nisso. Você tem direito, sim, a você limitar esses descontos, tá? E limitar, na verdade, tudo que você paga de dívidas, tá? Porque se você isso está comprometendo a sua renda, você está numa condição de superendividamento. Ou seja, você não pode estar nessa condição, né? Com a renda comprometida, recebendo aí às vezes R$ 500 por mês, né? Menos de R$ 600 por mês sobrando para você, tá? Que aí você não consegue fazer nada com isso. Não consegue, enfim, comprar comida, né? Então ninguém merece estar nessa situação, tá? E você tem sim direito a uma ação de superendividamento, né? Para você repactuar essas dívidas e principalmente limitar, né? Pelo menos aí metade da sua renda vai estar livre para você. Às vezes 80% da renda, tá? Ou seja, você vai usar 20% ali da sua renda para pagar as dívidas todo mês, tá? E aí isso é uma decisão do juiz, ou seja, todos os bancos têm que acatar, perfeito? Então é isso. Mas quem tiver, né, claro, quem tiver, né, também dúvida, quiser que a gente analise se é o caso, tá? Ou, Arthur, como eu estava falando também, pô, estão me cobrando aqui, eu não sei o que é isso, estão descontando do meu salário, eu não sei o que é, serviços, encargos, tá? RMC, cartão de RMC, enfim, tem umas siglas aqui, uma sopa de letra que eu não estou entendendo nada. Então, pode me chamar, tá? Que a gente vai analisar. Muito provavelmente é um caso de uma indenização, tá? Seja por danos morais ou patrimoniais, e você pode receber aí até mais de 10 mil reais, tá? Em muitos casos. Por quê? São cobranças indevidas, muitas vezes ilegal, né? E isso gera indenização, né? Gera danos, tá? Seja danos morais ou danos, né, materiais, tá? Então pode me chamar aqui que a gente vai analisar. A minha primeira análise é sem compromisso, para realmente poder te orientar da melhor forma possível e você entender seus direitos, tá, gente? Eu tô aqui todos os dias explicando às pessoas, ajudando, trabalho de domingo a domingo, atendo todo mundo que me manda mensagem, justamente para tranquilizar vocês com relação às dívidas.
fazer com que vocês entendam os seus direitos, principalmente, né? O advogado, todo o trabalho do advogado aqui em redes sociais, enfim, né? Ele é informativo, tá? A gente não está vendendo nosso peixe aqui como marqueteiro, né? O nosso trabalho tem que ser sério, informativo e ajudar as pessoas, principalmente, tá? Então, se vocês também verem pessoas que não estão seguindo isso, né? Vocês avisem, falem com eles, reclamem com eles também. Não é assim que você tem que trabalhar, não. Assim, você tem que, né, realmente ajudar as pessoas, ser informativo, tá? Que isso, inclusive, está no código de ética da OAB. Beleza, gente? Então, advogado, claro, nem todo advogado precisa fazer caridade, né? Às vezes, como eu faço, mas nem todo advogado tem que fazer caridade. Mas também não pode se vender de uma maneira excessiva, tá? Eles primeiro tem que ajudar as pessoas, informar, beleza? Então, e esse é o meu papel aqui, a minha missão, você saber fazer com que você saiba seus direitos, tá? Mary, inferno é ser pobre, viu? Pois é, inferno, mas eu tô aqui também para ajudar pessoas como você que estão nessa situação, e principalmente entender os seus direitos, né? E o que o banco pode e não pode fazer, tá, gente? Porque o banco fala que pode muito, mas pode pouco, tá? Assim, quem tá, por exemplo, né? Ele sempre pergunta, pô, Arthur, você é processado e tudo mais? Pode ser sim, tá? Mas isso demora muito tempo e a sua dívida não tem bens em garantia, você só pode ser negativado, mais nada, tá? O primeiro claro, o banco vai te cobrar, né? Vai ficar enchendo o saco. Mas isso não pode ser excessivo, tá? Inclusive, se for excessivo ou ilegal, isso pode te gerar indenização, tá? Normalmente R$5.000, às vezes R$10.000. Claro, além da obrigação deles pararem, né, cessarem, tá, as ligações, cobranças indevidas, né? Ou seja, não pode fazer isso. Não podem descontar a coisa ali da sua renda, né? Enfim, bloquear a tua conta sem você saber. Eles não podem fazer nada sem você saber, tá? E aí, quem pode fazer é quem? O juiz, tá? No processo judicial ali, você tem que ser notificado. Enfim, tem que ter tudo às claras, né? A única coisa que realmente pode acontecer sob segredo de justiça, ou enfim, ou às escuras, né? É a busca e apreensão de veículos, tá? Mas mesmo assim, você tem que ser notificado também, né? Ou seja, não é totalmente às escuras assim também não, tá? E se você tem, enfim, se você tá nessa situação, pode mandar mensagem aqui que eu analiso o teu caso, tá? Pra gente te ajudar a evitar essa busca e apreensão, ou se você tem imóvel, né? Para evitar que você seja despejado, entendeu? Mary, já vi um vídeo falando que tem como cancelar o débito automático para evitar desconto, é verdade? Isso, você solicita, tá? O cancelamento do débito automático, tá? Nem sempre eles vão aceitar porque pode estar na cláusula lá no contrato, né? Mas solicita sim, pede a portabilidade, tá? Como a gente estava falando, beleza? Luzinete, doutor Renner parou de me cobrar a dívida, devo me preocupar? Não se preocupe. Que bom, graças a Deus, tá, Luzinete? Graças a Deus, porque assim, é um saco isso. Não sei se você fez alguma coisa para eles pararem, mas que bom. E não se preocupa com o processo, como eu sempre falo, né? Se preocupa com o que você pode fazer, tá? Seja para evitar esse processo, seja para se armar, tá? Caso seja, infelizmente, o que aconteça, né? Caso esse processo venha a acontecer. Então, se preocupa aí com isso, tá? Tem tudo lá no guia, você já recebeu, mas se quiser, tá? Eu posso te mandar de novo. Então, pois é, Almeri, me manda esses prints aí, tá? Que eu te ajudo com isso, tá? Porque a gente vê se realmente é algo indevido, tá? Eles podem, enfim, podem ligar de uma forma normal, né? De uma forma que não seja excessiva, pode. Mas se passar demais disso, aí realmente é indevido, tá? Boa tarde, Ricardo. Tudo bem?
Galera, eu tô terminando aqui por hoje, mas se quiserem deixar uma última pergunta aí de saideira, tá? Podem deixar. Ricardo aqui entrou aí agora. Poli, obrigado Poli, pela pergunta. Devendo consignado empréstimo pessoal no mesmo banco, que é cobrado do meu benefício. Então, Poli, você tá numa situação parecida com a Meire, né? Primeiro, o que você pode fazer é pedir para cancelarem o débito automático, né? Que é cobrado diretamente, certo? E tenta fazer uma portabilidade, entendeu? Não é garantido, mas é algo que você pode fazer aí rápido e por conta própria. E caso não dê certo, aí tem algumas estratégias possíveis, tá? Pode me mandar aqui que eu te ajudo com isso. Mas, por exemplo, a ação de superendividamento, tá? Que eu imagino que no seu caso esteja sobrando pouco dinheiro, então você está nessa situação, né? Tá? Principalmente para quem sobra menos de R$ 600, R$ 600 ali por mês, tá? Tá nesse ramo, nessa faixa ali de superendividamento, entendeu? E aí as chances são bem altas, tá? De ganhar. Por que não é garantida a portabilidade? A mesma razão do desconto automático, tá? Porque pode estar numa cláusula ali, entendeu? Olha, a gente vai, mesmo se tiver uma portabilidade, né, a gente vai continuar debitando, entendeu? Pode chamar sim, pode mandar, tá? Mensagem aqui que eu te ajudo. Mas já vai fazendo isso, tá, Poli? E aí pede, todo mundo aqui que tá aqui, tá? É o primeiro passo que tem que fazer. Você pedir o contrato, tá? Pedir o DED, descritivo, devolução da dívida, e a memória de cálculo, beleza? Tem no guia, quem quiser receber o guia e meu presente para todo mundo que me segue, que participa aqui, tá? Acabei de deixar aí no formulário. Tá, fez ontem, tá? Não, vamos ver. Tomara que dê certo, Mary. Mas não dando certo também, pode ter certeza que tem solução, tá? O seu caso. Mas é isso, gente. Obrigado aí todo mundo que tá aqui curtiu. Obrigado, Luzinete, mandando presente. Nem sei o que é isso direito, mas vamos lá. Tá. Gente, se não tiver mais nenhuma dúvida, vou finalizar aqui por hoje. Mas olha, ainda volto hoje, tá? Agora eu tô fazendo live 2 vezes, todo dia. E me digam também se vocês preferem algum outro horário, tá? Beleza? Mas o que eu faço normalmente é esse horário de 11 a meio-dia aí, tá? E horário final da tarde também, que eu sei que é o horário que o pessoal tá mais tranquilo, né? Então, consigo impactar mais pessoas, ajudar mais pessoas, né? E, claro, mais retorno, né? Seja para mim, seja para vocês, né? A gente tá aqui para ajudar vocês, beleza? Então, 5h30, tá? Eu acho que imagino que seja um horário bom, mas se preferirem também outro horário, podem me avisar se tiver alguma outra sugestão, né? Se acharem melhor que for um pouco mais tarde, né? Não sei. Beleza? Então é isso, gente. Até a próxima. Quem for aparecer hoje de novo, muito bem-vindos. E quem for só amanhã, então até amanhã para vocês. Esse horário de 11 a meio-dia. Tô aqui, né, todo dia. Seja aqui no TikTok, mas nas outras redes é o mesmo @, tá? Então quem quiser me seguir lá também. Pô, Arthur, não uso muito aqui o TikTok, sei lá. Tô em todas as redes, beleza? E é isso, gente. Valeu, um grande abraço. Qualquer hora. Mas assim, também tem que. Karine, seja bem-vinda. Não, mas obrigado, Luzinete, tá? Vou ver aqui com. Vamos ver, né? Por enquanto tá vindo gente aí. Mas às vezes tem um horário melhor, né? Não sei. Então, enfim, questão de fazer testes, tá? Então valeu, gente, muito obrigado e até a próxima. Fiquem ligados aí no nosso perfil, no canal, no meu perfil aqui, para a próxima live. E claro, quem quiser também análise, ó, assim que eu terminar aqui, eu vou responder todo mundo lá, tá? No WhatsApp.
Então, muito obrigado, gente. Até a próxima. Valeu, hein? Um grande abraço a todos.